Bom, já deve ter dado um feedback aí para vocês em relação. Eu vou tirar a câmera aqui, porque aí fica mais leve para transmitir. Tá, então nós vamos falar hoje, tá, especificamente sobre o sistema nervoso periférico, e associando a parte do sistema nervoso periférico, também fala sobre o plexo braquial, que é oriundo de estrutura, tá, saindo lá daquelas regiões que nós comentamos semana passada, em relação à medula. Lembra que nós falamos? A medula, ela não é cilíndrica, ela tem duas dilatações, denominadas intumescência cervical, que vai formar o plexo braquial, intumescência lombar. Hoje nós vamos falar, no final, associando a estrutura oriunda dessas intumescências cervical, que é a formação do plexo braquial. Mas, no primeiro momento, nós vamos especificar, né, que nós já falamos, né, em relação, quando nós falamos da divisão do sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Nós já demos uma adiantada em relação ao sistema nervoso central, chegamos lá até a medula espinhal e vamos comentar hoje sobre o sistema nervoso periférico, tá? Sobre o sistema nervoso periférico, né? Divisão funcional do sistema nervoso periférico. Lembra, nós falamos isso? Ele está associado à parte somática e parte visceral, né? Que é a mesma coisa, associado à parte que nós temos o controle e uma parte que nós não controlamos, né? Então, estão associados ali somático e autônomo, né? Quando nós falamos da parte autônoma, aquela estrutura que nós não temos controle direto associado a essa estrutura. Mas o que é interessante a gente comentar logo de par, tá? Quando nós falamos lá na divisão do simpático e parasimpático, associando a parte autônoma, né? E também associa também a parte somática. Por quê? Porque o nosso sistema em si, ele funciona 99% das vezes, dos casos, todo associado à função parasimpática. O que quer dizer isso? Tem um sistema que está funcional, direto, está funcionando direto, de forma branda, vamos dizer assim. Quando se quer alguma resposta mais adiantada, ele muda. Que a literatura diz que ambos os sistemas, eles funcionam em todas as estruturas, tá? Eles funcionam em todas as estruturas, vamos dizer assim, em homeostasia, tá? Um é antagônico ao outro, vamos dizer assim. Quando um atua, o outro cede. E assim vai seguindo esse fluxo. Nós vamos entender isso de maneira mais detalhada, tá? Então, músculo esquelético, resposta voluntária, parte somática, né? Músculo liso, cardíaco e sistema endócrino, resposta involuntária. Tá? Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, quando nós falamos da parte endócrina, o nosso sistema endócrino ele funciona fisiologicamente normal, então você pode associar, né, que está ligado diretamente ao sistema parasimpático. Não há uma necessidade de resposta mais rápida, aumentar, vamos dizer assim, aumentar aquele estímulo, tá? Como, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, que eu costumo sempre usar esse exemplo, que é o mais prático. Coração. Coração, ele funciona de forma autônoma, porém, se houver uma necessidade, tá? Através de algum tipo de estímulo que você venha ter, tá? A frequência cardíaca sobe. Por que essa frequência cardíaca sobe? A frequência cardíaca sobe porque você vai necessitar de um aumento de fluxo sanguíneo, tá? Para uma resposta motora, vamos dizer assim. Tá vendo como é que uma coisa vem associada à outra? Eu não posso sair correndo de uma hora para outra se a minha frequência cardíaca não subir, porque os meus músculos não terão suporte, tá? Não terão energia suficiente para ele executar essas contrações fora daquele ritmo basal, tá? Aquele ritmo básico. Entendeu? Então, aquilo que eu falei, uma coisa funciona interligada à outra.
tá? Sempre em homeostasia. Aí o que acontece? Quando chegou aquele limite, né? Quando chega naquele limite que o seu sistema simpático ocupou a ação do parasimpático e você observar que não há mais necessidade daquilo continuar ocorrendo, aí o parasimpático volta a atuar e o simpático diminui sua ação. Isso sempre funciona dessa forma. Tá? Isso é em qualquer região, em qualquer parte, qualquer segmento, tudo que está associado ao nosso controle. Por isso que nós falamos sempre disso, eu falo lá no início, quando eu começo a conversar com vocês, em relação ao sistema nervoso, né? Ele está interligado a tudo e se faz necessário estímulo externo para que o nosso sistema, ou seja, para que o nosso cérebro ele continue mantendo, né, o controle sobre todas as estruturas. Tá? Então, é só para revisar isso daí novamente, ó, dividido em duas partes, simpático e parasimpático. O sistema nervoso prepara o organismo para o estresse, instinto de fuga ou luta. E o sistema nervoso periférico estimula a atividade relaxante, associada à parte de repouso. Tranquilo? Então, nós falamos sempre, lembra que nós falamos assim também, ó, sistema nervoso periférico, ele é constituído pelos gânglios, nervos e terminações nervosas. Aí você já tem uma ideia, né, já fica na nossa cabeça. Por exemplo, eu preciso de uma resposta imediata, tá? Aí lembra que nós falamos assim, ó, nós temos lá ali na parte externa uma quantidade de neurônios que formam os gânglios, que eles têm a capacidade de efetuar uma resposta, sem a necessidade de chegar até o nosso cérebro, aquela informação. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia como isso muda, né? Estímulo e resposta. Toda vez que acontece essa resposta mais imediata, há uma liberação de um neurotransmissor numa quantidade maior para que aquela resposta seja efetuada de maneira imediata. Tá? Então, olha só, isso aqui é legal. Deixa eu aumentar aqui. Bom, as fibras nervosas simpáticas e parasimpáticas inervam o mesmo órgão, aquilo que eu acabei de comentar, mas trabalham em oposição. Enquanto um dos ramos estimula determinado órgão, o outro inibe. Essa situação antagônica mantém o funcionamento equilibrado dos órgãos internos. Beleza? Só para a gente ter uma ideia, nós chegamos a comentar sobre o mal de Parkinson, né? Quando nós falamos do mal de Parkinson, está associado a um estímulo de um neurotransmissor, ou seja, a liberação, a produção de um neurotransmissor, né? Quando há um desequilíbrio, lembra que nós falamos disso? Existe perda da função de uma das partes, ou seja, a parte de harmonia, o antagonismo, tá? E o agonismo, eles saem de sintonia. Tá? Só para a gente ter uma noção mais ou menos. Isso pode acontecer em qualquer parte. Por exemplo, às vezes você tem um estímulo excessivo em relação à sua bexiga. Tá? O que pode acontecer? Esse estímulo excessivo vai fazer com que você vá contrair sempre a musculatura da bexiga, embora você não tenha nada. Por exemplo, uma gestante, por essa inervação ser distante, ser periférica em relação ao sistema nervoso mais próximo, tá? O simples fato do aumento do volume em relação ao útero comprimindo a bexiga vai fazer com que seu sistema nervoso entenda que precisa ser esvaziado, tá? Aí você vai, toda hora a pessoa que é gestante, toda hora tem aquela vontade de ir ao banheiro. Então, isso tem a ver com o quê? Um estímulo associado à parte simpática e parasimpática. Existem essas alterações. Tranquilo? Vamos devagar. Qualquer coisa vocês perguntem, que a gente repete, não tem problema nenhum. Bom, o sistema nervoso periférico voluntário ou somático tem por função reagir a estímulos provenientes do ambiente externo. Tá? Ele é constituído por fibras motoras que conduzem o impulso do sistema nervoso central aos músculos esqueléticos. Tá? Isso aí só vai haver resposta
em relação a esses temas. Se eu